Eu sou Andrezinho Rupereta e gostaria de compartilhar com você hoje 5 ideias sobre os últimos dias. Se eu te fizer uma pergunta simples, como esta: você está vivendo os últimos dias ou os últimos dias são dias para o futuro? O que você me diria a respeito deste assunto? Para muitos, diante de um noticiário, diante de uma catástrofe natural, diante dos rumores de uma possível guerra nuclear, para muitos, já estamos vivendo os últimos dias. E não faltam pessoas na história da igreja que sempre ao olhar um noticiário, a ver uma notícia, sai com esta afirmação: estamos nos últimos dias, estamos nos últimos dias. Mas eu queria te mostrar cinco ideias bíblicas a respeito, relacionadas aos últimos dias. 5 ideias bíblicas. E a primeira ideia que eu quero compartilhar com você é a ideia de que os últimos dias não são dias para o futuro. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira ideia é essa. No nosso imaginário comum, geral, últimos dias sempre está atrelado, está conectado a uma ideia de algo muito distante, de um futuro que ainda vai ocorrer. Então, sempre quando eu afirmo que nos últimos dias, a Bíblia diz que nos últimos dias, sempre se tem a ideia de que os últimos dias estão lá para o futuro, são dias lá bem distantes ainda da minha e da sua realidade. Alguns, para apavorar, alguns com suas teorias de conspiração, eles afirmam que os últimos dias já estão ocorrendo, nós somos a geração dos últimos dias e assim por diante. Mas eu gostaria de apagar essa ideia e te mostrar que os últimos dias são um período com um começo e um fim. Eu gostaria de te mostrar que essa ideia dos últimos dias já não é uma ideia lá para um futuro muito, muito distante. Pelo contrário, eu quero te mostrar que os últimos dias, eles já começaram lá em Jesus. Quando eu estou diante de Jesus, quando eu leio ali no Evangelho ou nos Evangelhos a vida de Jesus, quando eu percebo o Cristo encarnado, o Cristo revelado aqui, poderia ser Apocalipse, porque a palavra Apocalipse é nada mais e nada menos do que revelar algo, trazer para fora, mostrar algo. Então, Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela significa algo que me foi revelado, que te foi revelado. Então, os evangelhos, eles estão me explicando, eles estão me revelando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo encarnou e esteve pronunciando, ou esteve falando sobre as questões relacionadas ao reino de Deus, dentro daquele contexto eu já tenho estabelecido o início dos últimos dias. Isto fica claro quando você abre o texto de Atos, capítulo 2, verso 17. Pedro usa o texto do profeta Joel para explicar aos seus ouvintes que aquele momento onde eles estão presenciando o derramar do Espírito Santo sobre aquela comunidade, sobre aquelas pessoas,
aquilo que eles estão testemunhando, aquele mover, aquele ato de se falar em novas línguas, aquilo ali, diante da palavra de Pedro, diante da pregação de Pedro, diante do pronunciamento de Pedro, diante do querigma apostólico, você tem ali a expressão os últimos dias. Mas não só isso, não somente isso. Se você abre o texto de Hebreus, no capítulo 1, no verso 1 e 2, você vai perceber que o autor aos Hebreus, ele está se pronunciando diante da comunidade, ele está escrevendo para uma comunidade, e para esta comunidade, para este grupo de pessoas ao qual ele está se dirigindo, ele vai dizer que Deus havia falado através dos profetas e de diversas formas. Porém, nos últimos dias, veja só de novo a palavrinha os últimos dias sendo apresentada de novo para nós. Nos últimos dias, ele falou por intermédio do Filho. Então, o autor aos Hebreus está dizendo, está afirmando, está explicando para os seus leitores que Deus, nos últimos dias, falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, os últimos dias, como eu acabei de afirmar, os últimos dias estão relacionados aos dias de Jesus. Esse período já foi inaugurado com a vinda do Messias. Esse período ele já foi pré-estabelecido, ele já surge com a vinda do Messias. Então Jesus é um Messias escolhido por Deus o Pai. Jesus é o Messias afirmado pelo apóstolo Pedro em Mateus, capítulo 16. Ele faz a afirmação: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então você já tem dentro deste período, quando Jesus surge, proclamando o reino de Deus, anunciando as boas novas do reino dos céus, do reino de Deus. Neste período já está estabelecido, por causa da vinda do Messias, por causa de Cristo Jesus, os últimos dias. Os últimos dias, eles vão ser inaugurados, eles vão ser iniciados com a chegada de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ao encarnar, ele inicia o período dos últimos dias. Você percebe também em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Você percebe também em 2 Timóteo 3, verso 1. Você percebe também em 2 Pedro 3, verso 3, que todos esses versos estão anunciando os últimos dias. Eles estão vivenciando os últimos dias. Nos últimos dias iriam aparecer falsos mestres, falsos profetas. Nos últimos dias seriam dias difíceis, dias conturbados para a fé. Nos últimos dias você teria pessoas negando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mestres dentro da igreja negando a obra de Cristo, ou as obras de Cristo consumadas por Cristo. Você vê Judas falando de falsos mestres nos últimos dias. Aquela cartinha de Judas, ele combatendo os falsos mestres. Paulo escrevendo em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, você percebe nesse aconselhamento que Paulo está dando, nessas orientações que ele está escrevendo para o seu filho Timóteo. Nas entrelinhas você percebe Paulo combatendo
estes falsos obreiros, e tudo isso ele está vivenciando dentro do contexto dos últimos dias. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 18, você também entende e percebe uma mesma linguagem. A última hora, os últimos dias. Para o apóstolo João, aquele é o momento, os últimos momentos da história. Para o apóstolo João, o anticristo, ou o espírito do anticristo, ou os anticristos estão espalhados. Eles estão negando que Jesus tenha vindo em carne. Então, o espírito do anticristo está alastrado na Ásia, aonde João estabelece o seu ministério, na Ásia Menor. Quando ele escreve para as 7 igrejas, naquele contexto da Ásia Menor, ali está espalhado um grupo de pessoas que se colocam contra Cristo, são os anticristos. Então, você percebe que em todos esses textos, em todos eles, você tem a ideia e a vivência destes homens dentro de um contexto chamado últimos dias. Esses últimos dias, eles haviam sido já anunciados por Jesus, já haviam sido anunciados por Paulo, já haviam sido anunciados por Pedro. Esses últimos dias estavam sendo denunciados já há um bom tempo. Jesus já havia dito sobre esses homens. Se você olhar Mateus capítulo 24, verso 23 e 24, se você ler Atos 20, verso 29 e verso 30, se você ler 2 Pedro 2, verso 1, se você ler 1 João 2, verso 18, em todos estes textos, e aqui entra a nossa terceira ideia, em todos estes textos está se falando sobre o anticristo, está se falando sobre os falsos mestres, os falsos obreiros, os enganadores, aqueles que se apropriam da fé, enganam, deturpam a mensagem do Evangelho. Em todos estes textos você tem ali a apostasia já sendo vivenciada dentro do contexto apostólico. Então essa é a ideia. Primeira ideia, recapitulando aqui, os últimos dias não são um período lá para o futuro. Eles já estão ocorrendo. Segunda ideia, desde o momento em que Jesus encarnou, desde o momento em que Jesus cumpre as profecias messiânicas. O tempo messiânico, ele é estabelecido. O tempo messiânico, ele é neste momento da encarnação de Jesus Cristo iniciado, e estes são os últimos dias. Dentro desse contexto dos últimos dias, você tem a terceira ideia de uma apostasia generalizada dentro do contexto da igreja. A igreja passa por momentos difíceis já nesse primeiro século. Homens que estão deturpando a mensagem do Evangelho, homens que estão negando a fé em Jesus Cristo, homens que estão assumindo o papel de Messias, o papel de falsos apóstolos. Tudo isso está ocorrendo dentro deste contexto usado. A linguagem usada pelos apóstolos é a linguagem dos últimos dias. Eles estão vivenciando tudo isso, e para eles tudo isso é os últimos dias. Eles não estão imaginando algo para o futuro, eles não estão falando sobre algo lá no futuro, eles estão falando nos últimos dias, está aqui diante de nós, porque estes homens estão se colocando contra Cristo, esses homens estão se colocando contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veja que coisa interessante, e aqui é a quarta ideia. Quando você abre o texto de Daniel, você percebe que Daniel fala de um futuro. A sua mensagem, ela deve ser selada e ela só deve ser aberta no futuro. Não é para aquele momento. Veja só que coisa interessante. Ele tem uma mensagem apocalíptica, ele fala de um tempo futuro, porém, ele é orientado pelo ser angelical a selar esta mensagem,
a selar esse texto, ou seja, ele deve dobrar esse texto, ele deve selar esse texto, ele deve lacrar esse texto. Esse lacre, esse selo, ele só pode ser rompido quando alguém compreender que aquele é o período correto para se abrir o livro. Então você vai ver que esse livro lá no futuro ele vai ser aberto. Mas veja só que interessante. Quando você vai em Apocalipse capítulo 22, verso 10, ou em Apocalipse 1, verso 1, você vai achar duas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com você. O livro de Apocalipse, eu começo aqui com o verso 1, capítulo 1, verso 3, diz assim: Feliz é aquele, ou bem-aventurado é aquele que lê as palavras desta profecia. Bem-aventurado ou feliz ou felizes são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, este texto do Apocalipse, ele é dirigido, ele é enviado para uma comunidade. Alguém nesta comunidade ou alguém nas comunidades onde este texto será lido, ele deve ler estas palavras, ele deve ler este texto para a comunidade. A comunidade deve escutar esse texto e deve guardar a mensagem desse texto no seu coração. Quando você vai lá no capítulo 22 do texto de Apocalipse, no verso 10, você encontra esta palavra aqui. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então, João aqui está fazendo um tipo de contraste entre a mensagem dele e a mensagem de Daniel, e ele está mostrando que a sua mensagem é para aquele período. Então ele está falando, olha, isso não é para ser mantido em segredo. Essa mensagem que estou dizendo, essa mensagem que deve ser compartilhada nas comunidades, esta mensagem que está sendo enviada para você, ela não deve ser selada, ela não deve ser lacrada, ela deve ser revelada, ela deve ser anunciada, ela deve ser lida, ela deve ser compartilhada, ela não deve ficar em secreto. Eu preciso que todas as pessoas ao redor, no convívio de vocês, escutem o que eu disse, escutem o que vi, escutem o que presenciei, que o nosso Senhor vai ser vencedor, ele é vitorioso contra o mal. Nesta guerra escatológica, o nosso Senhor se levantará como um grande rei. E esse é o quarto ponto, ou a quarta ideia que eu compartilho com você. Dentro do contexto do Apocalipse, estes homens já estão presenciando ali uma ideia dos últimos dias. Para João, o fim ocorreria a qualquer momento, em qualquer instante, a qualquer oportunidade. O nosso Senhor poderia surgir do alto céu, ele poderia surgir nas grandes nuvens e ele poderia vir ao encontro do seu povo e revirar e destruir, revirar os reinos de cabeça para baixo, destruir, destronar reis, estabelecer agora a plenitude do seu reino. Por isso que eu digo que é um período, os últimos dias são um período em que nós, como igreja, como corpo de Cristo, estamos vivenciando, estamos dentro dele, assim como os nossos irmãos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo Judas, apóstolo Tiago, todos esses homens estão vivenciando. Apóstolo João, ali na ilha de Patmos, ele vai por causa de uma revelação, ele recebe essa revelação, ele compartilha com as comunidades ao seu redor esta ideia. Então, aqui, a quarta ideia é que o tempo é muito próximo, já o tempo dos últimos dias ali, a conclusão, o final dos últimos dias para João
já estava muito, muito, muito próximo. Então nós estamos falando de um período em que nós estamos dentro deste período. Então eu posso resumir aqui estas ideias e já mostrando a quinta ideia para você. O que é exigido de nós que estamos dentro deste contexto dos últimos dias? Fidelidade. Quando você abre Romanos 6, verso 17, ou quando você abre Colossenses 2, verso 16 ao 23, você percebe, diante destes textos, que o que é exigido de nós é não escutarmos os falsos profetas, é ser fiel, é sermos fiéis ao Evangelho. Mesmo que os dias sejam dias difíceis, mesmo que os dias sejam dias maus, esses são os últimos dias. E o que se pede para um cristão, para um discípulo de Jesus nos últimos dias é fidelidade à mensagem do Evangelho. Então, podemos resumir estas 5 ideias ou estas 5 ideias desta forma. Os últimos dias, primeiro, os últimos dias são um período em que nós já estamos vivendo dentro dele. A segunda coisa, a segunda ideia é que esse período ele é iniciado com a encarnação de Cristo, é inaugurado o tempo messiânico, é inaugurado com a proclamação do reino de Deus. Então, nos últimos dias, Deus falou por intermédio do Filho. A terceira ideia aqui é que nos últimos dias haveria uma apostasia geral. Tanto lá como aqui, nós estamos lutando contra falsos mestres, contra falsos profetas. Assim como Pedro, assim como João, assim como Judas, eles tiveram que lidar com os falsos ensinos, com as falsas profecias. Nós ainda, dentro deste período dos últimos dias, devemos lidar com tudo isso também. Combater, proteger a igreja, denunciar o erro, guardando essa mensagem poderosa do Evangelho. A quarta ideia é que João entende, através do seu texto, que o fim estava muito próximo, mas muito próximo dele. Então o fim pode estar muito próximo de nós. A qualquer momento, o nosso Deus, Jesus Cristo, pode surgir entre as nuvens e nos levar e estabelecer o seu reino, destruir os reinos deste mundo, estabelecer o seu reino, o seu reinado. A qualquer momento isto pode acontecer. E a quinta e última ideia é que nestes últimos dias, o que se exige de um discípulo de Jesus, de alguém que proclama ser filho de Deus, é a fidelidade diante dos dias maus. Este é o propósito da literatura apocalíptica. Este é o propósito do texto de Apocalipse. Se você gostou deste tema, deixa um comentário. Se você gostou desse tema, compartilha com os teus amigos. Que Deus te abençoe.